fazendo dos impossíveis o possível. Amém? Deus é expert em transformar impossíveis em possíveis. Aleluia. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de número 1 e 2. Hoje eu quero falar sobre o tema: onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Já põe aí? Já pôs? Lucas 15, 1. Está aí, ó. Onde estão os filhos? Muito bem. Todos acharam Lucas 15, 1? Acharam aí? Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Somente esses dois versos da palavra de Deus. Onde estão os filhos? Queridos, onde Jesus chegava para ministrar, dar uma palavra, orar, por onde ele passava, muitas coisas incomuns aconteciam. Nada ficava igual após a passagem de Jesus naquele lugar. Se tinha alguém doente, era curado. Se tinha alguém morto, ressuscitava. Se tinha alguém endemoniado, ficava liberto. Se tinha alguém que estava perdido, era salvo. Se tinha alguém distante, longe, ele recomeçava, ele voltava. Se tinha alguém aflito, ele dava esperança, dava paz. Enfim, onde Jesus estava, ele mudava não só o cenário externo, mas o interior de cada pessoa. Ele mudava a história, ele mudava vidas. Se ele entrava na casa de alguém, aquela casa já não era mais a mesma. Que tremendo saber disso, que tremendo. No entanto, no meio de todos estes milagres, essas maravilhas, tudo isso que Jesus fazia, existia alguns tipos de pessoas que criticavam Jesus, que confrontavam Jesus a todo instante, que estava ali para alfinetar, estava ali para julgar. E o texto que lemos fala de algumas desses tipos de pessoas. Fala dos publicanos, fala dos escribas, dos fariseus e também dos pecadores. Onde Jesus estava, alguém estava ali para confrontar. Porém, as críticas, os levantes, os confrontos não paravam a obra. Ele não desistia, porque ele tinha um plano, um propósito para cumprir na vida das pessoas durante aqueles 3 anos e meio. E ele cumpriu, ele foi até o fim. Depois que morre, é sepultado, ele ressuscita. Após 40 dias ele é assunto aos céus. O Espírito Santo vem agora e habita no coração daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E ele continua fazendo a obra do Senhor. E o Espírito Santo está aqui nesta noite, falando aos corações de fariseus, de escribas, de publicanos, de pecadores.
Amém ou não? O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite aqui, em tantos lugares, no Brasil, no mundo, falando para pecadores, escribas, fariseus e publicanos. Então, o projeto de Deus continua, o plano de Deus continua, a vontade de Deus continua, e o desejo de Deus é que todos se salvem, nenhum só sequer se perca. O próprio Jesus disse que todos aqueles que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, independente de ser publicano, escriba, fariseu, pecador, qualquer outro rótulo, Jesus ama. Ele veio para o doente, Ele veio para o pecador, Ele veio para todos. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então eu quero falar aqui nesta noite sobre duas coisas. Primeiro, o texto diz que os publicanos e os pecadores ouviam a Jesus. Olha que interessante, ouviam Jesus. Ainda que esses publicanos, que eles eram coletores de impostos para o Império Romano, eles eram desprezados pelo povo porque eles eram corruptos. Mas Jesus, ainda que tenha sido criticado por eles, pôde conviver com os publicanos. Esses publicanos, eles cobravam impostos dos seus compatriotas para manter o Império Romano. E os impostos eram pesados. E os publicanos muitas vezes cobravam demais, enriquecendo as custas e a miséria do povo. E os judeus não gostavam disso, odiavam os publicanos. Mas o texto está dizendo que enquanto Jesus falava, eles ouviam. Amém? Eles ouviam. Muito bem. E também junto ali tinha os pecadores. Quem eram os pecadores? Eram aqueles que a sociedade recriminavam por eles serem imorais, que quebravam a lei, eram negligentes à palavra do Senhor, eram insignificantes, era um problema para aqueles que declaravam a lei. Mas eles também, pecadores, enquanto Jesus falava, eles ouviam a Jesus. Que tremendo isso, ouviam a Jesus. Jesus não desprezava nem os publicanos e nem os pecadores. Segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto que lemos, que a Bíblia diz que os fariseus e os escribas que estavam ali, eles murmuravam. Quem eram os fariseus? Eram os que publicavam a lei, fiscalizavam o povo para que cumprissem a lei, porém eles não cumpriam, eram hipócritas. Eles eram aqueles que diziam: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eles não cumpriam a lei. Esses eram os fariseus. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas, porque eles declaravam a lei, mas não cumpriam. Eles oprimiam as pessoas para que elas pudessem obedecer a palavra, mas eles não obedeciam. Esses eram os fariseus. E os escribas eram aqueles que escreviam a lei e interpretavam a lei diante do povo. Também escreviam os editos do rei e interpretava, os decretos, os editos do rei diante do povo. Essas duas linhas aqui, fariseus e escribas, eles resistiam à palavra, resistiam ao evangelho, resistiam a Jesus. Eles murmuravam e questionavam o amor de Jesus Cristo, mas eles estavam ali,
na presença. Eles estavam ali ouvindo, eles estavam ali por perto, mesmo que murmurando, mesmo que criticando, mesmo que resistindo, eles estavam ali, e Jesus não os impedia de ouvir. Amém, queridos? Quantos entenderam até aqui? Amém? Muito bem. Fariseus, escribas, pecadores, publicanos. Pastor, o que tem isso a ver com o tema? Onde estão os filhos? Você percebe que nesse texto que nós lemos, o texto menciona fariseus, publicanos, escribas, pecadores. Mas e os filhos? Aonde os filhos estão? E aqui eu quero que você atente muito para o que eu vou lhe falar, em 3 observações. Pegue isto aqui para a sua vida. Isto que vou falar aqui agora pode mudar a sua história para sempre, pode mudar o seu destino para sempre. Não só você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas principalmente você que já entregou. Deus vai falar muito ao seu coração nesta noite. Onde estão os filhos? No mesmo capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver onde estão os filhos. Vou repetir. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e pecadores, publicanos, escribas, fariseus, todos vinham ouvi-lo, ainda que para resistir, criticar, murmurar, mas eles estavam ali, ouvindo a Jesus. E os filhos? Onde estavam os filhos? No mesmo capítulo 15 de Lucas, no verso de número 1, fala sobre um filho que saiu, que se perdeu. Olha aí o verso 3, capítulo 15, o verso 3. Então ele lhe propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que encontre? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Primeira observação nesta noite, deste capítulo 15 de Lucas, é o capítulo que fala sobre os perdidos. Primeiro, onde estão os filhos? Ou onde estavam os filhos enquanto Jesus pregava e só tinha fariseu, escriba, pecadores? Aonde os filhos estavam? Primeiro, os filhos estavam saindo dos seus apriscos. Filhos estavam deixando o lugar da bênção, o lugar da proteção, do cuidado de Deus, o lugar do pastoreio de Deus. Filhos estavam saindo da igreja, filhos estavam deixando a fé, filhos estavam saindo dos seus apriscos. E se perde, porque quando nós saímos debaixo da cobertura, da proteção, do cuidado de Deus, facilmente iremos nos perder.
A princípio, pessoas que fazem isso são movidas por alguma expectativa, por alguma motivação, por qualquer coisa que venha trazer algum tipo de solução para as crises que ela possa estar enfrentando no seu aprisco. Esta ovelha que se perdeu, que saiu do aprisco, talvez ela possa ter achado que o seu aprisco estava muito apertado, ou que o pastor não estava dando muita atenção a ela. Então ela sai. Jesus estava pregando, ensinando, curando, libertando, salvando vidas, e filhos estavam deixando a sua fé. Amém? Segundo, onde estavam os filhos quando Jesus estava ensinando publicanos, fariseus, escribas e pecadores? O verso 3, aliás, o verso 8 do capítulo 15 diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Queridos, enquanto Jesus estava ensinando pecadores, publicanos, fariseus, filhos estavam procurando dracmas perdidas dentro da sua própria casa. Filhos se perderam dentro de sua própria casa. Filhos perderam valores, dignidades, honra, moral, fé, e se perderam dentro da própria casa. E esta casa pode ser a tua casa que você reside fisicamente, pode ser a casa como igreja onde nós nos reunimos, mas ela pode ser principalmente você mesmo. Pessoas que se perderam dentro delas mesmas, perderam suas identidades, perderam o amor, se esfriaram no amor, na fé, perderam o gás, o ânimo, a vontade de fazer a obra de Deus. Em algum momento, ela permitiu que as coisas desta vida pudessem competir com a vida que ela leva ao Senhor. Ou talvez, em dado momento da sua vida, a vida lá fora te presenteou com alguns pratos de lentilha, e isso te deixou numa posição muito tranquila, acomodada, e você se perdeu. Você se perdeu nos princípios, se perdeu nos valores, por dar atenção e cuidado e valorizar ensinos mundanos, ensinos malignos, ensinos que são totalmente contrários à palavra de Deus. E você foi movido e se envolvido e se perdeu. Então, enquanto Jesus está liberando uma palavra de cura, de libertação, de salvação, de transformação, de milagre, enquanto os céus estão abertos e derramando graça abundante da parte de Deus sobre a vida das pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, os filhos estão perdidos dentro de casa e perdidos em si mesmo, perdidos se competindo um com o outro, perdidos porque está desejoso de ser autoindependente, desenvolvendo as suas próprias habilidades fora do reino,
saindo de debaixo desta graça, desta legitimidade, desta legalidade. E isso faz nos perder. A princípio parece que é muito bom, a princípio parece que é legal, a princípio parece que está dando muito certo, há um mover, há, sabe, aplausos, há bastante elogios, a gente que bate no ombro e diz: nossa, você está fazendo algo maravilhoso. Mas quem é a sua cobertura? Quem é o seu guardião? Quem é responsável por você? Quem vai dar conta da tua vida diante de Deus e diante do inimigo no dia a dia? Quem está por detrás? Qual é a casa que você habita? Qual é a casa que você congrega? Qual é a casa que você serve? Qual é o Deus que está em cima, por cima, te abençoando? Ela diz: não sei, porque já se perdeu. E o terceiro grupo, que vamos ver no próprio capítulo 15, verso de número 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Queridos, enquanto Jesus estava ensinando fariseus, escribas, pecadores, publicanos, onde estão os filhos? Onde estavam os filhos? Os filhos estavam dividindo herança. Filhos estavam dividindo herança de vivo, totalmente contrário ao princípio, ao padrão, à natureza da herança. Enquanto Jesus estava fazendo a obra, enquanto o Espírito Santo está movendo, enquanto Deus está levantando um ali, outro ali, uma família, enquanto Deus está derramando poderosamente neste tempo na vida de muitas pessoas, filhos estão dividindo herança, se degradando dentro de casa, entre os irmãos e com os pais, se degradando dentro da igreja, competindo e deixando bem claro no alto e bom som: isto é meu, eu tenho direito, eu quero agora, porque eu já estou pronto para fazer sozinho, eu não preciso mais do pai, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais de ninguém. É exatamente essa a linguagem deste filho mais moço. Quando ele pede a sua parte na herança, ele estava dizendo: eu já posso ser e fazer sozinho, não preciso de ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: sozinho você pode até ir a um determinado lugar, mas juntos nós iremos mais longe. Sozinho você pode ter algumas forças tremendas, maravilhosas, que irão mover grandes coisas, mas juntos nós teremos à nossa disposição todo o poder de Deus. Os céus estarão à nossa disposição para manifestar. A Bíblia nos ensina desde o Antigo Testamento até o Novo, e de uma maneira muito especial e objetiva, quando Jesus envia os discípulos para evangelizar, Ele não manda ninguém sozinho. Ele diz: vão em dupla, de 2 em 2. Amém? Sozinho não dá. Você precisa ter alguém com você, precisa ter uma equipe, precisamos estar juntos, precisa estar na casa, você precisa ter um referencial, você precisa saber
onde voltar. Quem é que pode te receber? Quando a situação ficar difícil, naquela missão, naquele projeto, você sabe para onde voltar. E onde você voltar tem solução e tem resposta para você. Amém? Este moço ingrato, imoral, tinha no coração dele projetos imorais. A herança que o pai lutou a vida inteira, ele exige. O final desta história do filho pródigo diz que ele cai em si, ele volta para casa, graças a Deus. E o pai faz uma festa, faz um grande churrasco, faz uma festa com danças, com alegria, com celebração. E ele diz: vamos celebrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ressuscitou e viveu. Você percebe que as 3 histórias terminam assim? As 2 primeiras diz que a festa, a alegria, né? O camarada que trouxe a ovelha de volta, ele fez uma festa. A mulher que achou a dracma que estava perdida, ela fez uma festa. E termina dizendo: a festa, quando o pecador se arrepende, há júbilo, há celebração, há alegria no coração de Deus quando alguém está perdido e volta. Interessante o amor de Deus. É interessante como Deus vê e trabalha e lida com as nossas falhas, com os nossos absurdos, com as nossas loucuras do dia a dia. Eu quero dizer para você que Deus te amou tanto, que Ele não se importa e não se importou com o que você fez da sua vida até aqui, mas Ele enviou o seu único filho, para que, se você crer, você não precisa mais continuar nessa história, não precisa perecer, mas você pode ter vida eterna, porque o amor dele é perdoador, reconciliador. O amor dele promove uma festa quando você se arrepende e quando você volta. Amém? Pegou aí? Amém? Segunda observação que eu quero fazer para você é que nós estamos vivendo um tempo, um momento de extrema importância e de vigilância por parte da igreja. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas. Eu me converti em 1988, maio de 1988. E meu pastor já pregava dizendo: Jesus está às portas. E eu estou esperando. E eu vejo Ele nas portas. É como se Ele tivesse me falado ontem. Porque a fé é inegociável. Estou aguardando a volta de Jesus Cristo. Então este é o momento em que nós estamos vivendo, que está muito mais perto a volta de Jesus do que em 88. E eu preciso estar muito mais perto de Jesus do que em 88. Eu preciso estar muito mais preparado para encontrar com Jesus do que em 88. Eu preciso estar pronto para a volta de Jesus. Eu preciso estar pronto para me encontrar com Ele nos ares. Eu preciso estar pronto para o arrebatamento. E o arrebatamento você precisa treinar, meu irmão. Temos que treinar para o arrebatamento. Amém? A Bíblia diz que num piscar de olhos seremos o quê? Primeiro,
transformados, porque esse corpo aqui não pode subir, ainda mais o meu que é pesado. Aliás, hoje eu tive uma experiência tremenda quando estava me arrumando para vir à igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas estou deixando meu cabelo crescer. É difícil de você perceber, mas está crescendo. E eu perguntei para minha esposa, isso daqui é uma escova de cabelo? Ela disse, é. E eu peguei, porque estava bem assim, embaralhado, sei lá, nem sei mais como é que fala, né? Como que é? Embaraçado, descabelado. E eu peguei aquela escova e comecei a passar. Gente, que sensação! Faz mais de 20 anos que eu não coloco um pente na minha cabeça. Que sensação! Eu me senti o cabeludo da hora. É maravilhoso. Eu estou deixando crescer que eu vou colocar uma peruca. Quero fazer uma experiência. Mas deixando a cabeleira de lado, eu preciso estar pronto, preparado para qualquer momento, e você precisa treinar. Seremos transformados e subiremos com um corpo incorruptível. Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre os fundamentos, sobre a sequência escatológica do final dos tempos. Não é esse o objetivo desta noite. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Muitos estão descendo para BC, mas nós vamos subir para o céu. Amém, não? Amém, não? Nós vamos subir para o céu. Então treina de manhã. Treina. Quero subir. De um jeito ou de outro eu vou subir. Ou eu vou subir antes de Jesus voltar, ou no dia que Jesus voltar. Eu tenho esta certeza. Quem tem a certeza comigo, levante a tua mão, meu irmão. Amém? Ok? Terceira coisa, eu quero encerrar com você. O Espírito Santo está ministrando, falando, liberando, movendo os céus do Brasil, do mundo, de Presidente Prudente, do Ana Jacinta, da sua casa. Os céus que estão sobre a tua vida estão movendo. O Espírito Santo está falando, está operando. E a Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Ele está falando. Então, eu te dou uma direção nesta noite. Continue no aprisco. Segundo, guarde bem os seus valores para que eles não se percam dentro da sua própria casa. Não se perca. Não se engane, não se deixe se enganar por nada nesta vida e não se perca. Terceiro, não divida bens. Se você não sabe, a herança só pode ser dividida depois que morre o dono da herança. E se você não sabe, eu vou dizer mais uma coisa. A tua herança já foi dividida para você, porque aquele que tinha todo o direito, ele morreu. Amém? Por isso que ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Se não fora isso, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então a tua herança já foi te dada.
não gaste ela dissolutamente. Não esbanje. Não caia nessa que uma vez salvo, sempre é salvo. Não caia nessa. Não deixe ser levado pelos enganos que o espírito do engano nesses dias está trazendo para dentro da igreja. E com isto, esfriando muitos na fé. Com isso, muitos estão se apostatando, deixando, negligenciando, abandonando a fé. Não se deixe ser levado. Mas, se porventura você está fora do aprisco, a notícia é: o Pai está te procurando. Alguém saiu para te procurar. Ele deixou tudo para te achar. E Ele já te encontrou. Amém? Simples assim. Note que a ovelha se desgarrou por si só. Ela não chegou no pastor e disse: pastor, eu encontrei um aprisco melhor do que este, eu estou indo para lá, porque Deus me deu a direção. Aí, esta ovelha vai e se perde, e depois aqueles que ficam em casa ficam julgando, criticando o pastor: o senhor tem que ir atrás da ovelha perdida. Não, ela não é mais a minha ovelha perdida. Ela mudou de aprisco. Amém? Pense nisso, querido, antes de você tomar decisões assim. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque estou há 37 anos servindo ao Senhor, e a gente já viu de tudo. Pessoas que têm claramente uma direção de Deus, e nós como pastor dissemos: não faça isso, não é hora de fazer isso, não deva fazer isto. E a pessoa diz: não, Deus falou comigo. Se Deus falou contigo, quem sou eu? Mas a ovelha que se desviou por si só, esta, o pastor deve deixar tudo e ir atrás dela. Amém, queridos? Amém ou não? Quantos concordam comigo? Levante a sua mão e diga: eu creio nesta palavra. Amém, amém. Segundo, se você está perdido dentro de casa, não tem como eu achar. Ninguém pode te achar. Você tem que fazer como aquela mulher fez. Ela acendeu a luz, clareou toda a casa, removeu os móveis, começou a varrer e encontrou a moeda. Você precisa se encontrar. A palavra está perto de ti nesta noite, na tua boca e no teu coração. Se encontre. Você saiu, dividiu herança, tomou decisões erradas. Faça como aquele rapaz. Caia em si. É a única coisa que precisa ser feita: cair em si. Cair em si é reconhecer que nunca devia ter feito aquilo que fez. Cair em si é reconhecer as precipitações, as decisões movidas pelo calor do momento, pela razão, pela emoção. Cair em si é olhar para a casa do Pai e dizer: meu Deus, até os empregados dele são tratados melhor do que eu estou sendo tratado aqui no mundo. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Nos 3 exemplos onde estão os filhos, nós vamos ver que quando tudo é restabelecido, tem festa, tem alegria, tem celebração. E no último,
pai colocou, reintegrou o seu filho na mesma posição. Deu a ele novamente o direito dele de filho. Meu Deus, o amor de Deus é infinito. Não tem fim, não tem tamanho, não tem profundidade. Que Deus é este que nos ama tanto assim? Que Deus que é esse? Este é o Deus que está aqui nesta noite e que te recebe de volta. Este é o Deus que está aqui nessa noite e diz para você: se ache, porque eu achei aquele que estava perdido. Caia em si e volte. Há um destino, há uma história, há um futuro e há uma eternidade maravilhosa para você. Amém? Glória a Deus. Não resta dúvida que, como semeador da palavra, libertador que somos, qualquer pessoa que tenha se desviado, tenha deixado, seja por si, seja motivada, seja manipulada, por qualquer razão, não resta dúvida que, como libertadores que somos, onde a encontrarmos, o nosso coração derramará de amor sobre aquela pessoa, para que ela volte para os caminhos do Senhor. Amém? Não resta dúvida, porque Jesus não impediu que os publicanos, os escribas e os fariseus o ouvisse e se achegasse a ele. Muito mais os filhos. Amém? Se você puder, fique em pé no seu lugar. Os nossos irmãos da música aqui conosco, e nós vamos adorar o Senhor, e eu quero orar por você nesta hora. Feche os teus olhos nesta hora. Qual é a sua história, meu irmão? Qual é a sua posição? Como está a sua vida? Onde você está? Enquanto Deus está operando maravilhosamente,